O segredo escondido sob as pirâmides, uma narrativa misteriosa estilo documentário. O vento do deserto sopra silenciosamente sobre as areias do Planalto de Gizé. Durante milhares de anos, as pirâmides permaneceram imóveis, observando civilizações nascerem e desaparecerem. Mas alguns acreditam que o verdadeiro segredo nunca esteve acima da areia, e sim, abaixo dela. Capítulo 1. O chamado das profundezas. No coração do Egito, as gigantescas estruturas das pirâmides de Gizé desafiam a lógica humana. Como homens antigos moveram pedras de dezenas de toneladas? Como alinharam as pirâmides com as estrelas com precisão impossível? E por que tantas passagens ocultas continuam sendo descobertas até hoje? Em 2017, cientistas detectaram enormes vazios secretos dentro da Grande Pirâmide usando tecnologia moderna. A descoberta reacendeu uma antiga teoria. E se existir algo ainda mais profundo, escondido sob a terra? Relatos antigos falam de túneis em espiral descendo para o subsolo, corredores proibidos, câmaras esquecidas. Alguns textos esotéricos descrevem um lugar chamado a Biblioteca dos Antigos. Um reino subterrâneo perdido abaixo das pirâmides. Capítulo 2. A lenda dos túneis em espiral. Segundo antigos rumores transmitidos por exploradores e sociedades secretas, haveria enormes espirais descendo quilômetros abaixo do deserto. Os relatos afirmam que essas passagens não foram feitas apenas para reis, mas para guardar conhecimento. Mapas celestes. Segredos do universo. Mensagens deixadas para a humanidade. Alguns acreditavam que apenas pessoas escolhidas poderiam entrar nesses corredores. E havia uma profecia. A chegada de um homem que carregaria a luz do céu. Capítulo 3. A passagem de Jesus pelo Egito. A Bíblia relata que Jesus Cristo esteve no Egito ainda criança, levado por José e Maria para escapar da perseguição do rei Herodes. Mas algumas tradições misteriosas dizem algo muito diferente. Elas afirmam que sacerdotes antigos reconheceram algo especial naquela criança. Segundo a lenda, Jesus teria sido levado para templos secretos escondidos abaixo das pirâmides. Lá, em corredores iluminados apenas pelo fogo das tochas, existiriam paredes cobertas por símbolos impossíveis de decifrar. Espirais gigantes desciam rumo à escuridão. Quanto mais fundo, mais estranho o ambiente se tornava. Alguns relatos descrevem sons inexplicáveis vindos das pedras. Outros falam sobre salas que pareciam vibrar, como se as pirâmides estivessem vivas. Capítulo 4. O segredo dos antigos. Os antigos egípcios acreditavam que o conhecimento vinha das estrelas. Muitos estudiosos modernos ainda não conseguem explicar totalmente como civilizações tão antigas desenvolveram matemática, astronomia e engenharia tão avançadas. Seria possível que as pirâmides fossem mais do que tumbas? Talvez fossem máquinas. Ou portais espirituais. Alguns teóricos acreditam que os túneis em espiral serviam para conduzir energia da Terra. Outros afirmam que abaixo das pirâmides existe uma cidade subterrânea perdida. Um lugar selado há milhares de anos. Protegido do mundo. Capítulo 5. O aviso escondido. Há uma antiga frase atribuída a manuscritos perdidos. Quando o homem abrir a última porta sob a pedra, conhecerá o início e o fim. Muitos exploradores tentaram encontrar passagens secretas abaixo das pirâmides. Alguns desapareceram. Outros voltaram assustados, dizendo que ouviram vozes ecoando nas profundezas. História, lenda, ou algo escondido da humanidade. Até hoje, grande parte do subsolo de Gizé continua inexplorada. E talvez esse seja exatamente o plano final. O mistério continua. Enquanto o sol desaparece atrás das pirâmides, o deserto volta ao silêncio. Mas abaixo da areia, talvez existam segredos que o mundo ainda não está preparado para descobrir. E se os antigos realmente esconderam algo nas profundezas? A pergunta permanece. O que existe no fim da espiral? E quem realmente construiu as pirâmides? Fim. Vamos mais profundo nessa história. Cria uma linhagem à linhagem da ESPRL, uma história misteriosa nas sombras das pirâmides. Antes dos faraós. Antes dos impérios. Antes mesmo da areia cobrir o deserto do Egito.
Existia uma ordem secreta. Eles eram chamados de os Guardiões da Espiral, uma linhagem antiga que, segundo os manuscritos perdidos, não nasceu na terra comum dos homens. Eles acreditavam que o universo era formado por frequências invisíveis, e que a espiral era o símbolo da criação. Tudo girava em espiral. As galáxias, os ventos, a água, o tempo e até a alma humana. Por isso, construíram templos subterrâneos abaixo do que hoje conhecemos como pirâmides de Gizé, não para esconder ouro, mas para proteger conhecimento. Capítulo 1. O primeiro rei. A lenda fala de um homem chamado Akarha, o primeiro iluminado. Ele teria vindo do sul, atravessando desertos negros guiado apenas pelas estrelas. Os textos descrevem Akarha como alguém diferente dos homens comuns. Olhos profundamente dourados, voz calma e conhecimento impossível para sua época. Ele ensinou astronomia, geometria, cura e o segredo da vibração das pedras. Segundo a linhagem, as pirâmides não foram construídas apenas com força, mas com som. Os guardiões acreditavam que certas frequências podiam mover enormes blocos de pedra. E abaixo da grande pirâmide, Akarha criou o primeiro portal subterrâneo, a escadaria da espiral, um túnel descendo quilômetros abaixo da terra. Cada volta da espiral representava um nível da consciência humana. Capítulo 2. Os 7 sacerdotes. Após a morte de Akarha, 7 sacerdotes assumiram a ordem. Eles juraram proteger o coração da espiral, um objeto misterioso escondido nas profundezas. Diziam que o artefato emitia luz azul, vibrava como um coração e reagia à presença de pessoas escolhidas. Os sacerdotes começaram então uma linhagem secreta. A cada geração, uma criança era marcada desde o nascimento. Essa criança carregaria o sinal da espiral, um símbolo aparecendo na pele como uma marca divina. A profecia dizia: quando nascer o Filho da Luz, as portas subterrâneas se abrirão novamente. Capítulo 3. A chegada da criança. Décadas se passaram. Reinos surgiram e desapareceram. Mas os guardiões continuavam escondidos abaixo do deserto. Então veio a noite da estrela. Um brilho intenso cruzou o céu sobre o Egito. Naquela mesma época, uma criança chegou ao Egito fugindo da morte. Seu nome era Jesus Cristo. Os sacerdotes acreditaram imediatamente. A profecia começou. Segundo os manuscritos secretos, Maria e José foram guiados até um templo.